qual é o principal problema enfrentado pelo 3º Batalhão de Bombeiros, pelos bombeiros no Rio Grande do Sul, mas eu gostaria que o senhor falasse especificamente dessa área aqui de Rio Grande, porque aos olhos de quem não trabalha no Corpo de Bombeiros, a estrutura a termos de frota está muito boa, né? Qual é o principal problema? Eu já vou arriscar aqui, efetivo? Nós temos carência grande de efetivo, nós chegamos a ter 75% de defasagem de efetivo, mas não é aqui Rio Grande o único local que falta efetivo, né? E até nós não batemos nessa questão da falta de efetivo, nós fazemos com que a tecnologia supra essa dificuldade que nós temos, que todo estado tem, né? Todo corpo de bombeiros militar do estado do Rio Grande do Sul passa por isso. Isso é de muito tempo atrás, né? Não é de agora. Nós aqui, o principal problema, a principal questão desafiadora é eliminar os incêndios criminosos de fogo em mato e florestais que nós temos. Nós temos muitos incêndios. E todo incêndio ele é criminoso. Está capitulado no artigo 250 do Código de Penal brasileiro. Crime de incêndio. Então, a queimada também é um crime. Então, quando nós citamos que nós temos que estar agregados a essa sociedade, é justamente se aquele proprietário colocou fogo na sua propriedade, ele tem que ser responsabilizado criminalmente, porque é um crime no meio ambiente e é um crime que pode acontecer vítimas, né, desses locais. Então hoje nós passamos pela cidade do Rio Grande como um todo e nós vemos vários locais totalmente dizimados pelo fogo, né? Então tem que haver uma interação através da Secretaria do Meio Ambiente, da Defesa Civil Municipal, para que esses locais sejam identificados seus proprietários sejam responsabilizados. Porque tem responsabilidade civil e criminal, civil e penal, eles têm essa responsabilidade. E hoje é muito fácil, aciona o Estado fica lá o dia inteiro, a noite inteira, combatendo um incêndio que foi causado criminalmente. Se eu tenho uma grande área de terra, eu tenho que ter pessoas, proprietário, tenho que ter pessoas preparadas para combater aqueles sinistros, né? E não simplesmente atear fogo, chama o Estado através do Corpo de Bombeiros. Se der uma ocorrência e nós estivermos lá no interior do município combatendo um fogo em mato criminoso, nós vamos deixar de estar combatendo um incêndio residencial aqui. Então essa é a questão, um grande problema. E um problema assim que em anos de laninha, que é o nosso caso hoje, nós temos grande possibilidade de ter muitos incêndios desses, porque nós não temos um equilíbrio de chuvas e nós temos alta temperatura com vento que é da região e calor. Então se forma um complexo muito interessante para ver qualquer incêndio, né? Só que nós temos áreas residenciais, nós temos pessoas que podem inclusive terem que ser hospitalizadas por causa de uma ação criminosa de um incêndio. Então essa é a questão. E o que representa o CONCEPRO, o município de Rio Grande, para a instituição Corpo de Bombeiros? Como é que funciona esse gabinete de gestão integrada do qual o CONCEPRO faz parte, né? Nós encaminhamos um projeto. Se esse projeto passa pelo conselho, ele se torna realidade, que foi a questão da sala de operações. O quartel aqui de Rio Grande, ele ficava, os bombeiros não tinham acesso ao que acontecia na rua. Então nós já tivemos assaltos, nós já tivemos furtos de veículos nas ruas aqui, nós já tivemos agressões na frente do quartel do Corpo de Bombeiros, que o último a tomar conhecimento foi o Corpo de Bombeiros. Então
Então, esse foi a base de sustentação desse projeto para a reforma da nossa sala de operações com recursos do Concepa. Então, funciona por projetos. Nós podemos ter vários projetos, mas só um ou dois estarem nas prioridades desse grupo de gestão integrada do município aqui de Rio Grande. Ou seja, sem a existência do Concepro e das parcerias, o Corpo de Bombeiros conseguiria ter tudo que tem hoje? Sem a participação da sociedade, nós teríamos uma dificuldade maior, né? Porque outros recursos teriam que vir do Estado. Então, se aqui eu tenho essa possibilidade, esses recursos eles vão para outros estados, outros municípios do estado do Rio Grande do Sul, que faz com que haja um equilíbrio, né? Tanto aqui em Rio Grande quanto em outros municípios. São recursos que são sempre bem-vindos, porque nós temos uma grande necessidade. O serviço do bombeiro talvez seja o mais caro. Para se montar um quartel de bombeiros, o menor quartel de bombeiros, é em torno de 3 milhões de reais, né, para ter os equipamentos, os caminhões, né? Então são materiais que a maioria são importados e são muito caros, né? Nós estávamos antes fazendo algumas imagens dessas viaturas e a gente teve a oportunidade de conhecer uma caminhonete que vai ser utilizada para combate de incêndios florestais. E foi fruto de uma outra parceria, uma doação da Receita Federal. Gostaria que o senhor explicasse como vai se dar a funcionalidade dessa viatura, onde ela vai ficar instalada, a partir de que momento ela vai ser acionada e se vai atuar também em combate a incêndio dentro da área urbana do município. Essa caminhonete vai ser o nosso primeiro carro. O que é o tal do primeiro carro do bombeiro? É o primeiro veículo que chega em qualquer ocorrência de incêndio, vai ser esse veículo. Ela ainda tem alguns ajustes para ser feito, como rádio, como giroflash e a própria sirene, que não tem, era um veículo administrativo, né? Nós recebemos um kit para combate a incêndio geral. É florestal, é residencial, é em veículo, então ela faz tudo. E tem o mesmo potencial do que um caminhão de 2 a 4 mil litros. Então a possibilidade dela é muito grande. Ela é mais ágil do que um caminhão, então ela vai ser o primeiro atendimento. Só que nós ainda estamos adquirindo os equipamentos de segurança dela, né? Então por isso que ela não está rodando toda hora. Em que patamar se encontra o processo de separação dos bombeiros da Brigada Militar? Faltam duas leis, né? A lei de fixação de efetivo e a lei de transição. Sem isso o bombeiro não se emancipa da brigada, né? Por mais que tenha uma lei que foi sancionada agora no Estado, que tem uma emenda constitucional, nós ainda fazemos parte da Brigada Militar. Nós cremos, até por conversas com o próprio secretário de Segurança, que serão encaminhadas num curto espaço de tempo essas duas leis. Nós temos um novo fardamento. Então a sociedade vai nos ver muito mais de azul do que com a mesma cor da brigada. O Corpo de Bombeiros ele vai estar atuando com fardamentos novos. Isso aí vai ficar bem nítido para a sociedade rio-grandina, que é uma das primeiras daqui do Sul a ter esse novo fardamento adquirido com recurso do FUNREBOM também esse ano. Então nesse final de ano nós vamos estar recebendo todo esse material aí, que vai possibilitar que nós tenhamos uma nova identidade. Muito bem, este foi o Tenente Coronel André Ricardo Silvério, comandante do 3º Batalhão de Bombeiros Militar aqui da cidade do Rio Grande. Coronel, muito obrigado por ter nos recebido e o blog Papareia News está à disposição dos bombeiros de Rio Grande para todo tipo de divulgação das atividades que vierem a ser realizadas. Eu agradeço, desejo a todos boas festas e que nós tenhamos um ano novo com muita paz e muita prevenção no aspecto geral, quer da saúde, quer das próprias atividades nossas do dia a dia.